Escuchad todos los habitantes del cielo y de la tierra, el soberano Dios y Rey de gloria, Melquisedec Lisbeth, está en medio nuestro. Acercaos hoy confiadamente al trono de la gracia. Recibamos con honra, alabanza y honor al gran Yo Soy, Cristo Lisbeth. Por Melquisedec Lisbeth. Amém. Aleluia. Saudações a todos os que foram feitos reis e sacerdotes do Deus vivo Melquisedec Lisbeth. Aqueles que reinam sobre a terra, que é na mente. Amém. Aleluia. Também saudamos a todos os que nos escutam pela primeira vez. Bem-vindos ao governo de Deus sobre a terra. Eu sou Cristo Lisbeth e vim em glória como uma rainha poderosa, rodeada por meus santos anjos e sentada em meu trono, junto a Deus Pai Melquisedec. Que bom saber que está me indagando, mas não da forma que a imprensa está me investigando, porque eles não indagam em busca da verdade de Deus. Para eles não interessa saber se de verdade sou Deus na terra, que vim para salvar a toda a humanidade como Deus prometeu. Por isso, quando se aproximar de vocês qualquer repórter ou alguém investigando sobre mim, se não fazem perguntas sobre meu evangelho eterno, então não os respondam, porque não os enviei para falar sobre nada mais que não sejam as boas novas. Todos os que têm que me ouvir vão ouvir minha voz, e é porque o rei Melquisedec é quem me traz as ovelhas. Eu não preciso de publicidade da má imprensa. Nem todos têm más intenções, e por isso peço que discernam bem suas perguntas e só compartilhem as boas novas de salvação, e não informação que não lhes cabe saber, ok? Amém. Hoje vamos continuar com a segunda parte do tema anterior intitulado Cristo é sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedec. Vamos ter que ampliar este tema a uma terceira parte porque há muita informação para cobrir. Então, neste tema, vamos compartilhar os capítulos 6 e parte do 7 de Hebreus. Como lhes disse no tema anterior, o rei Melquisedec me colocou a ler os capítulos 3 ao 8 de Hebreus em 18 de novembro de 2013. Eram como 2h10 da manhã, quando me despertou e escutei sua formosa voz, que me disse, mulher virtuosa? E eu pensei que estava me dizendo para buscar sobre isso na Bíblia? E é que assim é que ele se refere a mim quando me chama? Que beleza! No tema anterior, terminamos lendo no versículo 14 de Hebreus, onde diz que minha palavra é o alimento sólido para os que alcançaram maturidade, para os que têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. E os únicos que podem distinguir entre o bem e o mal que se levanta em tua mente são os que foram feitos filhos de Deus à imagem e semelhança de Melquisedec Lisbeth, porque nenhum ser humano que não seja criação de Deus jamais pode vencer em sua mente, porque ao não ter o Espírito de Deus, não tem a faculdade de percepção espiritual. Pensa que o mal é bom e o bom é mal. Agora vamos entrar em cheio no tema. Comecemos lendo o capítulo 6 de Hebreus. Por isso, sigamos aprendendo mais e mais até que cheguemos a ser cristãos maduros, deixemos de nos ocupar com os primeiros ensinamentos que nos deram acerca de Cristo Lisbeth e não sigamos falando de coisas simples. Essas são pessoas que sempre buscam algo em minha mensagem para refutar. Deixemos de fazer o mal, sigamos a Cristo Lisbeth e deixemos de pecar para não morrer. Já sabemos que devemos confiar em Deus, Melquisedec Lisbeth. Essa é uma exortação por parte de Paulo para todos os que conheceram sobre Cristo Lisbeth e agora a negam diante dos homens e que devemos batizar-nos. Melquisedec me batizou com o seu Espírito, que é com sua sabedoria, e uma pessoa é batizada através do Evangelho eterno que sai de minha boca. Diz em Romanos 6,4, pois morremos e fomos sepultados com Cristo Lisbeth, mediante o batismo, e tal como Cristo Lisbeth foi levantada dos mortos pelo poder glorioso do Pai Melquisedec, agora nós também podemos viver uma vida nova? Isso não aconteceu há 2000 anos,
porque a ressurreição física não existe, e por isso nunca vimos a esse Cristo ressuscitado. Se existisse, já teríamos visto este Cristo que morreu há muitos anos. Também sabemos que os que creem em Cristo Lisbeth recebem o Espírito Santo, que os mortos voltarão a viver e que haverá um juízo final. É só quando se crê em mim que se recebe o Espírito Santo, e não quando crê no Cristo que morreu há mais de 2000 anos? Crer neste Cristo de 2000 anos atrás não é viver por fé, já que a fé é a certeza e a convicção do que se espera e não se vê. Portanto, se Cristo não está presente te informando o que vem, ou seja, algo futuro, então não tem sentido ter fé sobre algo do passado? Já se passaram mais de 2000 anos, e qualquer um que tenha que esperar tanto tempo para que se cumpra o que Cristo diz, perderia a fé. A fé é na mente, e o que está escrito sobre a morte e ressurreição é uma figura do tipo de morte e ressurreição que o Cristo contemporâneo alcançaria para te limpar e purificar para sempre. E esse juízo final é hoje, quando Deus está pesando os corações dos homens para ver quem crê em mim de verdade e quem não crê. Por isso eu lhes digo, aproximem-se confiadamente do trono da graça para alcançar misericórdia e achar graça para o oportuno socorro. Porque ao se aproximar de mim verá que meus juízos são verdadeiros e justos. Assim, se Deus, Melquisedeque Lisbeth, quiser, avançaremos até um maior entendimento. Se você é humilde e te interessa essa ordem perfeita, então sim queremos que avance para um maior entendimento, que é a sabedoria de Deus, que nem todos podem perceber. Mas os que deixam de crer em Cristo Lisbeth já não podem voltar a ser amigos de Deus, ainda que alguma vez tenham crido que a mensagem de Deus, Melquisedeque Lisbeth, é a verdade e com gosto a tenham recebido como um presente. Se deixam de crer em Cristo Lisbeth, o que fazem é voltar a pregá-la na cruz e zombar-se dela diante de todo mundo. Prova de que o crime na cruz não foi algo bom para recordar, e muito menos negá-la, porque é figura de voltar a repetir esse crime atroz. Não importa que tenham recebido o Espírito Santo junto com os demais, nem que tenham provado quão boa é a mensagem de Deus, Melquisedeque Lisbeth, nem o quão poderoso Deus, Melquisedeque Lisbeth, será no novo mundo. Se deixam de crer em Cristo Lisbeth, já não poderão voltar a eles. Nisto são como um terreno. Os que creem em Cristo Lisbeth são como o terreno que recebe muita chuva e produz uma boa colheita para o semeador, e Deus o bendiz. Tal como foram abençoados Abraão e Sara por Melquisedeque, ao crer na mensagem de fé de Cristo Lisbeth, só através de mim é que o Pai é conhecido e é abençoado por crer em mim. Mas os que deixam de crer são como um terreno que só produz plantas com espinhos, não serve para nada e Deus o maldiz, seu fim é ser queimado. Por isso digo a todo o que se recusou em crer em mim, logo virá teu fim, e é porque o que está maldito, no final, será queimado. E estamos no juízo final. E isto é simples. Creia em mim e em minha palavra, e não será amaldiçoado, senão que melhor será abençoado. Viram que simples é? Deus, não fazemos acepção de pessoas? Todos têm entrada gratuita se me amam de verdade e amam ao Pai que me enviou. Meus queridos irmãos, ainda que digamos essas coisas, estamos seguros que vocês não deixaram de crer, mas que seguem confiando em Deus, Melquisedeque Lisbeth. Isso é o melhor para vocês, pois assim serão salvos da morte física. Deus é justo e nunca esquecerá o que vocês fizeram e seguem fazendo para ajudar o seu povo eleito. Dessa maneira, vocês também demonstram que amam a Deus. Desejamos que sigam com esse mesmo entusiasmo até o fim, para que recebam todo o bem que com tanta paciência esperam receber. Não queremos que se tornem preguiçosos, mas sem duvidar nem um instante, sigam o exemplo dos que confiam em Deus, Melquisedeque Lisbeth, porque assim receberão o que Deus lhes prometeu. A espera torna as pessoas preguiçosas e terminam se apartando do caminho. A esses digo o que Paulo disse a Timóteo:
Avive o fogo do dom espiritual que Deus te deu quando te impus as mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de temor e timidez, senão de poder, amor e autodisciplina. A imposição de mãos é a obrigação que lhes foi outorgada para que cumpram. Em meu nome são mais que vencedores, e o que espero é que me demonstrem. Deus fez a Abraão essa promessa: eu te abençoarei muito. Deus é o único que abençoa, e isso ocorre quando creem em Cristo Lisbeth, porque eu sou tua bênção, como lemos em Hebreus 6:7, onde diz que os que creem em Cristo Lisbeth são como o terreno que recebe muita chuva e produz uma boa colheita para o semeador, e Deus os bendiz. E farei que tenhas muitos descendentes. Quando Deus jurou a Abraão que cumpriria esta promessa, teve que jurar por si mesmo, porque não tinha ninguém maior por quem jurar. Abraão esperou com paciência e Deus cumpriu suas promessas. É hoje quando Deus cumpre sua promessa. E vocês que por fé esperaram pacientemente, como fez Abraão, e agora estão desfrutando do cumprimento dessa promessa? E mais, as Escrituras previram este tempo em que Deus declararia justos os gentios por causa de sua fé. Deus anunciou essa boa notícia a Abraão faz tempo, quando disse: todas as nações serão abençoadas por meio de ti. Abraão Sara é figura de Cristo Lisbeth, já que é em Cristo Lisbeth que todos são abençoados. Todo o louvor seja para Deus Pai, o esposo, e a cabeça de nosso Senhor Jesus Cristo, quem os abençoou com todo tipo de bênçãos espirituais em lugares celestiais, suas mentes porque estão unidos a Cristo Lisbeth. Este é o tempo quando todos os gentios que também se conhecem como os que não eram o povo de Deus, são justos ante Deus por terem crido em meu Evangelho eterno, as boas novas que traz Cristo Lisbeth. E Deus cumpriu sua promessa quando Melquisedeque abençoou Abraão, e hoje é o dia desse cumprimento, porque essa promessa é: farei que tenhas muitos descendentes. Eu sou essa promessa, já que é através de meu ventre espiritual que nasce a descendência de Deus. Meu nome tem muitos significados: consagrada, separada para Deus. Mas encontramos mais alguns. Diz que Lisbeth quer dizer a promessa de Deus. Deus é meu juramento. Isso não é casualidade. Essa promessa se cumpre neste tempo do fim ao ver que estão se unindo a mim, a videira verdadeira. Judeus primeiramente e jafeitas? Todo o que crê no Evangelho eterno, as boas novas de salvação que eu falo. Quando alguém jura, usa o nome de alguém mais importante para colocá-lo por testemunha. Por isso, quando Deus quis assegurar que cumpriria sua promessa, jurou que daria o que havia prometido sem mudar nada. Foi Deus mesmo quem jurou que daria o prometido, e o único que cumpriu essa promessa é Melquisedeque, enviando sua esposa, Cristo Lisbeth, para cumprir suas promessas. Então, como Deus não mente, sua promessa e seu juramento não podem mudar. Isto nos consola porque nós queremos que Deus, Melquisedeque Lisbeth, nos proteja e confiamos em que eles nos darão o prometido. Essa confiança nos dá plena segurança. É como a âncora de um barco que o mantém firme e quieto no mesmo lugar. E essa confiança nos dá Cristo Lisbeth, que traspassou a cortina do templo de Deus no céu e entrou no lugar mais sagrado. Fez isso para nos deixar livre o caminho até Deus, pois Cristo Lisbeth é para sempre o sumo sacerdote, como é Melquisedeque. Não se viu nenhum Cristo como sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, mas agora, no tempo do fim, onde todo o escrito se cumpre diante de seus olhos, e é através de Cristo Lisbeth que temos visto as promessas de Deus se cumprirem. Amém? Isso me traz um gozo enorme, poder falar sobre o poderoso rei Melquisedeque. Aos insensatos dá tanta ira que eu exalte a Melquisedeque, e para mim é um gozo tão grande, um privilégio e honra, poder exaltar ao todo-poderoso Deus Pai Melquisedeque. É minha glória, e não vou descansar até que o mundo saiba quem é, e adore ao único, formoso, sábio, justo, reto, soberano, amável e misericordioso Deus Pai Melquisedeque.
Amém, aleluia! Agora continuemos com Hebreus 7, do versículo 1 ao 17. Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, que regressava de derrotar os reis, e o abençoou. Melquisedeque é o único que abençoou Abraão, e ele esperou pacientemente até que Melquisedeque saísse ao seu encontro e o abençoasse, mas foi por crer na mensagem de Cristo Lisbeth. Porque eu sou quem te ajuda a vencer, como Abraão pôde vencer quando derrotou aos reis, que representa vencer a mente carnal. Lemos no capítulo 6, versículo 14, que Deus disse a Abraão que o abençoaria muito, mas estava se referindo a um fato que ia tomar lugar no futuro, que é hoje, porque a promessa foi de dar a ele muita descendência, mas Abraão só teve um filho da promessa, Isaque, e Isaque só teve 2 filhos. Mas desses 2 filhos, é de onde vem a figura dos filhos que Deus odeia e os que ama? Se não entende as figuras que estão por toda a Bíblia, jamais verá que Deus Pai é Melquisedeque, o mais importante, o que abençoou Abraão Sara e hoje está presente em mim, cumprindo suas promessas. Abraão, então, lhe deu a 10ª parte de tudo. O nome Melquisedeque significa, em primeiro lugar, rei de justiça, e também rei de Salém, isto é, rei de paz. Melquisedeque é Deus Pai, quem o abençoou como prometeu, e por isso Abraão deu a ele a 10ª parte de tudo. Melquisedeque é rei de justiça e de paz. E Cristo disse que não há nenhum bom, senão só Deus. Melquisedeque não pode ter sido qualquer ser humano, já que só Deus é quem tem a justiça e pode oferecer paz. Porque todos os seus mandamentos são justiça. E só Deus determina o que é justiça. Nenhum ser humano pode ser senhor ou rei sobre a lei de Deus. Somente Deus pode ser. Todos os seres humanos que me negam, pecam e ferem essa lei de justiça. Todos os atos de justiça do homem terrenal são como trapos de imundície. Ninguém pode ser justo, apenas Deus. Ou alguém que tenha sido feito justo pelo próprio Deus. Evidentemente, ninguém, exceto o da deidade, poderia ser chamado rei de justiça e de paz, já que semelhante título, dado a outro que não seja Deus, é uma blasfêmia. Mas os homens terrenais pensam que porque diz que Melquisedeque é sacerdote do Deus Altíssimo, não pode ser Deus Pai. Então, por que diz que Cristo é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? Vai dizer que Cristo não é igual a Deus? Ou que não é Deus? Pense nisso. Veja o que segue dizendo sobre Melquisedeque. Não tem pai, nem mãe, nem genealogia, não tem começo nem fim, mas feito à semelhança da esposa de Deus, permanece como sacerdote para sempre. Claro que são semelhantes, porque se Cristo é o corpo do Pai, e o Pai é a cabeça de Cristo, então são um só corpo, cabeça e corpo, varão e fêmea, na perfeita unidade. São iguais porque são do mesmo nível, e em mim está toda a deidade, que é Melquisedeque. Considerem a grandeza de Melquisedeque, a quem ninguém menos que o patriarca Abraão deu a 10ª parte dos despojos. Se diz, considerem a grandeza de Melquisedeque, é porque ele é o próprio Pai. Os dízimos começaram com Melquisedeque e é porque Deus é o único que recebe os dízimos de tudo? E se Deus recebe dízimos dos homens, é porque anda e habita entre seu povo? E desses dízimos vive? Recebe dízimos de seu povo fiel, acompanhados de uma oferta em sacrifício vivo e santo, que é a mente limpa e purificada, da maneira que os agrada. Agora, os descendentes de Levi, que recebem o sacerdócio, têm por lei a ordem de cobrar os dízimos do resto do povo, isto é, de seus irmãos, embora estes também sejam descendentes de Abraão. Levi não havia nascido quando Melquisedeque saiu ao encontro de Abraão, mas é como se estivesse aí. Isso é uma figura de como o resto do povo tinha que seguir esta ordem por muitas gerações depois de Abraão, porque Abraão é exemplo a seguir. Mas Melquisedeque, cuja genealogia não é contada dentre os homens, recebeu os dízimos de Abraão e abençoou ao que tinha as promessas.
É indiscutível que a pessoa que abençoa é superior à que recebe a bênção? Deus é quem abençoa e não homens mortais? No caso dos levitas, os dízimos são recebidos por homens mortais, homens que morrem, e no outro caso, os recebe Melquisedeque, de quem se dá testemunho de que vive? Este versículo confirma que os homens mortais não devem receber dízimos dos demais? Ainda mais porque Melquisedeque está presente junto a Cristo Lisbete, o sumo sacerdote que é igual a ele. O único que deve receber os dízimos através de seu sacerdote, que é Cristo Lisbete. E eu sou a única que dá testemunho de que Melquisedeque vive. E se está vivo, então deve-se dar o dízimo só a Melquisedeque, porque é Deus Pai. Amém? Aleluia! Que beleza saber que o rei vive para sempre! Até poderia dizer-se que Levi, que agora recebe os dízimos, os pagou por meio de Abraão, já que Levi estava presente em seu antepassado Abraão quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Em outras palavras, nenhum ensinará seu próximo, nem ao seu irmão dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão. Já daqui em diante, todos os filhos nascidos em espírito de Melquisedeque Lisbete conhecerão que somos o único Deus vivente. Figura de que todos estavam presentes em Abraão, ainda que Abraão tenha vindo muito antes que eles. Isso me recorda ao quadro que eu sempre vi, muito antes que acontecesse. A fé de Abraão é a mesma fé de Cristo Lisbete. Deus deu a lei ao povo de Israel. Essa lei se fez pensando em que os sacerdotes da família de Levi ajudariam o povo a ser perfeito. Mas como aqueles sacerdotes não puderam fazer isso, foi necessário que aparecesse um sacerdote diferente, um que não fosse descendente do sacerdote Arão, mas como Melquisedeque. Porque se muda a classe de sacerdote, também muda a lei. Não pensem que vim tirar a lei, nem dizer que os ensinamentos dos profetas já não valem. Pelo contrário, vim dar seu verdadeiro valor. Vim dar cumprimento a tudo o que está escrito sobre mim. Deus é a lei. E eu levo o nosso povo a ser fazedores da lei de Deus, porque não são os ouvintes da lei os justos ante Deus, mas os fazedores da lei serão justificados. Isso é prova de que eu sou o Cristo verdadeiro, que te leva a cumprir a lei que está escrita em tua mente. Deus disse, nestes dias, poria suas leis nas mentes de seu povo, e será seu Deus, e eles serão seu povo. Isso se cumpre hoje enquanto eu falo a sabedoria de Deus. Eu vou escrevendo minhas leis em seus corações, suas mentes. Se o Cristo antigo fosse o que veio cumprir a lei e ser autor de eterna salvação, teria nos mencionado sobre o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, porque só através da troca do sacerdócio e lei é que se pode cumprir as promessas de Deus. Em outras palavras, a mudança é que já não vivemos como homens terrenais, mas sim como espíritos justos feitos perfeitos, ao ser feitos filhos de Deus à sua imagem e semelhança, em sabedoria e inteligência. Vocês se aproximaram de Cristo Lisbete, e lembrem-se que por mim, Deus fez um novo pacto com vocês. Esse pacto novo é servir a Deus baixo o regime novo do Espírito, e não baixo o regime velho da letra. A lei de Deus é nosso guia na vida. Não é suficiente que o homem se justifique por portar-se bem. Tem que vir a Deus como sacrifício vivo e santo, através de Cristo Lisbete, o sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Algo que só eu pude alcançar, já que a justiça e a paz de Deus só vêm através de Deus mesmo. E Melquisedeque Lisbete é Deus. Esse sacerdote tão distinto, do qual estamos falando, é nosso Senhor Jesus Cristo. É evidente que nosso Senhor procedia da tribo de Judá, já que a lei de Moisés diz que dessa família ninguém pode ser sacerdote e nunca um sacerdote saiu dela. A frase "Nosso Senhor procedia da tribo de Judá" é figura de que o Cristo que veio para salvar-nos como sumo sacerdote é nascida de varão e fêmea, ou seja, está aqui como ser humano e obteve a imortalidade ao cumprir a lei que Deus Pai escreveu em sua mente, e é mediador entre Deus Pai e seu povo.
ensinando como cumprir a lei de Deus e assim ser co-herdeiros juntamente com Cristo, Lisbeth? Tudo isso é mais fácil de entender se levamos em conta que esse sacerdote diferente é como Melquisedeque. É diferente porque não foi eleito por ser membro de uma família determinada, a uma linhagem humana, senão conforme ao poder de uma vida indestrutível que vive para sempre. Se não é uma linhagem humana, é linhagem espiritual, a linhagem de Deus. Por isso é que tudo o que eu digo se cumpre, e é porque sou o sacerdote semelhante a Deus Pai Melquisedeque, já que ele me gerou quando escreveu suas leis em minha mente, e agora, por cumprir sua lei do Espírito, sou uma vida indestrutível, sou seu santo, que não verá corrupção, e a todo o que crê em mim é outorgada essa mesma bênção. Há 2000 anos, esse Cristo não ressuscitou fisicamente dos mortos. A vida de Cristo, naquele tempo, foi uma figura de uma morte e ressurreição na mente. Quando alguém crucifica todo o seu engano, o véu do edificador tampouco ressuscitou, e nele estava Deus. Se houvesse ressurreição física, ele teria ressuscitado esse corpo do sepulcro? Isso confirma que o Pai é onipotente, tem vida em si mesmo, e assim é que me concedeu ter vida em mim mesma. Pois dela se dá testemunho, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Em outra versão diz, tu és sacerdote para sempre, segundo a hierarquia, ou seja, ao mesmo nível que Melquisedeque. E Cristo é clara quando diz que ela e o Pai, um são. Então, se Cristo é sumo sacerdote, para sempre, segundo o mesmo nível de Melquisedeque, então Melquisedeque é Deus Pai? Porque Cristo e o Pai são da mesma importância? O Pai quis assim e assim cumpriu em mim. Quem não quer ver isso é alguém que ficou no tempo do Cristo antigo, que falou só em parábolas. Ainda que olhem, não veem. E ainda que ouçam, não escutam, nem entendem. Eu não falo em parábolas, e ainda assim não entendem. Ficaram presos à letra, que é pensar com a mente carnal, porque o homem natural não percebe as coisas que são do Espírito de Deus. São loucura para ele, e não pode entendê-las. E isso é porque os desígnios da carne são inimizade contra Deus. Não se sujeitam à lei de Deus, nem tampouco podem. Minha manifestação é o cumprimento das promessas de Deus. E a descendência de Deus, que é espiritual, só podem fazer através de sua esposa Cristo Lisbeth. Sou sumo sacerdote à semelhança de Melquisedeque, que não tem fim de vida, e por isso estamos com vocês para sempre. Podem viver em repouso, porque seus pais, jamais, abandonarão seus filhos fiéis. O grande eu sou jura que assim será. Sigam desfrutando da eternidade em santidade, humildade, amor e gozo, porque vêm coisas ainda maiores do que as que vimos até agora. E sempre quero vê-los em repouso, em paz e em confiança, porque vocês habitam no abrigo do Altíssimo e moram à sombra do Onipotente, Melquisedeque Lisbeth. Aleluia! Neste ano verão coisas maravilhosas e vão se gozar muito. Graças por sua paciência e amor eterno durante este tempo de fé, enquanto esperamos o cumprimento de tudo o que falta para se cumprir. Amém? Aleluia! Os amamos para sempre.